Amém? Glória a Deus. Quero ser bem breve. Abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 1, versículo 1. Está conosco Maria das Graças. Quem é Maria das Graças? Ô Maria das Graças, seja bem-vinda, minha irmã. Você é de qual igreja, minha irmã? É da Igreja de Cristo, né? Mas qual o ministério? Pode tirar a máscara para você falar comigo. A igreja Universal do Reino de Deus. Falamos nela hoje lá. Essa irmã começou na Igreja Universal do Reino de Deus. Nós até comentamos, a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu falei assim, quantas pessoas falam mal da Igreja Universal? Eu falei, eu falo uma coisa, toda igreja tem erros. Da nossa igreja aqui não é perfeita. Toda igreja tem erros. Mas toda igreja também faz o bem. Tem o certo. Amém? Amém? Toda igreja. Então todos nós estamos engrenados no mesmo exército. O exército de Cristo. Igual ela falou, ela foi liberta na Igreja Universal. Quando ela foi para a Igreja Universal na época, em Belo Horizonte, ela falando para mim, é interessante que a irmã é da Igreja Universal e essa mulher é da Igreja Universal. Ela disse, pastor, eu entrei na Igreja Universal endemoniada, vários demônios na minha vida. E o Senhor me libertou ali. E ali eu aprendi a caminhar com Cristo. Hoje eu estou na Deus e Amor, olha como é que eu fui para Deus e Amor. Então às vezes pessoas convertem aqui nessa igreja, e vai lá para Deus e Amor. Vai lá para, qual é a outra? Madureira, né? Ministério Madureira. Querido, o importante, meu amado, é converter e entregar a vida ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Querido, abre a sua... já abriu, né? O livro de João. O livro de João tá... O livro de João é Novo Testamento, viu, gente? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Por que eu estou falando assim? Já tu sabe. Hoje também está conosco. Você só colocou aqui, João. Só colocou Maria das Graças, mas está conosco também o Pedro, né, Pedro? Nós ficamos alegres quando você vem aqui, viu, Pedro? Eu vou pegar mais no pé de Pedro agora. Ô, Pedro, estou sentindo falta de sei lá. Aí ele vai vindo. Daí a pouco ele vai gostosando, daí a pouco o Pedro está com nós aqui. Amém? Não, mas Pedro já estava, é porque Maria José é a primeira vez. É brincadeira, viu, João? Amém? Glória a Deus. Querido, eu estou muito alegre, viu? Estou alegre porque hoje foi um dia maravilhoso. Amém? João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo e o verbo se fez, o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu tenho orado nas madrugadas, eu estou num propósito com o Senhor, e não sei até quando ele vai falar para mim dar uma parada, mas eu acho que ele vai aumentar aí, esse negócio de perdões eu acho que vai aumentar, acho que vai, em vez de ser das 5 às 6, acho que ele vai mudar lá de 3 às 6, eu não sei. É o que ele fazer comigo, eu estou aí no barco, né? Então, querido, na madrugada eu perguntei hoje ao Espírito Santo de Deus, falei, Espírito Santo, meu amigo, meu companheiro, esqueci de falar também, tá? Essa benção aqui maravilhosa, aqui a irmã, pai da Carolina, pai do João, sogro e sogra da Carolina, né? Está aqui conosco. É um prazer, viu, ter vocês aqui com a gente, mais uma vez. Isso é bom demais, amém? Eu errei sexta-feira e tornei a errar hoje. Não pode errar assim não, né? Ô, João, é porque João não estava, só vi a Carolina com eles. Deve ser isso. Deve ser isso mesmo. Amém? Então eu estava aqui e eu perguntei, Espírito Santo, meu amigo, me explica esse negócio de Jesus. Querido, minha oração foi essa, a intimidade, ele fala muito profundo. Falei, me explica esse negócio de Jesus, era a palavra, ele estava com Deus, o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Aí eu falei, me explica como é que é esse negócio, como é que funciona. E o Espírito Santo, eu fiquei caladinho e ele começou a me dizer, filho, Jesus
Na memória de Deus, ele já existia. Jesus, homem. Mas o que entrou nele, o que virou ele, o que fez ele, o que transformou ele em matéria, foi o próprio Deus, que era a palavra de Deus. Jesus era a palavra de Deus. Era o verbo. O verbo é a palavra. A palavra se fez carne. Eu falei, caramba, por quê? Falei, por que, Espírito Santo? O verbo que é a palavra, ou palavra tem corpo? Hã? Não tinha corpo. Palavra não tem corpo. Mas e por que que ela virou? Por que que a palavra se transformou em matéria? E eu perguntando ao Espírito Santo, por que que a palavra teve que transformar em matéria e continuar a palavra? O Espírito Santo falou para mim, porque o ser humano, se ele não vê, ele não crê. Lá em Hebreus capítulo 1, ele disse, eu falei, Deus falou, através dos profetas, falou muitas vezes, abre lá para nós em Hebreus, depois nós volta aí. Lá em Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 4 em diante. Não, do versículo 1 até o 4. Diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. E quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória. Por que Jesus, o que era o resplendor da glória de Deus? Alguém sabe me dizer, querido? O que era o resplendor da glória de Deus? A palavra. Quando Deus diz que haja luz, e houve luz, que as águas se afastem e apareça a porção seca, e ele deu ordem às águas que viesse até ali, não mais adiante, e não cobrisse mais a terra. Quando ele firmava as nuvens no espaço, quando Deus abria a boca e diz, haja, era Jesus construindo. A palavra, a glória, o resplendor. Eita, Deus maravilhoso. Amém, gente? Mas como, querido, que nós hoje não vivemos isso? Porque às vezes a palavra não está em nós. Mas quando a palavra está em nós, nós vivemos isso todo instante. Querido, todo momento eu fico viajando com Cristo e perguntando ao Senhor como pode um resplendor desse, uma glória tão grande que não tem explicação. A ciência tenta explicar o ser humano, explicar as coisas, a matéria, e não consegue explicar nada. Porque Deus é Deus. E Deus falou através dos profetas, falou através de Noé. Jesus ainda não tinha nascido, não tinha palavra, não tinha o quê? Se formado, transformado, o verbo se fez, não tinha feito carne ainda. Mas o Espírito Santo, Jesus já falava. Quando fala que aqueles que morreram, Noé pregou para aquele povo. Jesus pregou para aquele povo, a palavra, estava falando a palavra. Às vezes a gente fica, mas Jesus não estava como Jesus? Porque fala assim, Jesus foi lá no inferno e pregou aos que estavam presos, aqueles do dilúvio de Noé. Aquilo ali era o seguinte, é Jesus, que é a palavra, usando Deus, usando Noé para pregar para aquele povo.
Agora eu pergunto você, querido, quando a palavra de Deus está em nós, nós começamos a compreender coisas que às vezes nós aprendemos de outros e que estava tudo errado. Jesus estava ali, que ele era a palavra, mas não era Jesus. Jesus recebeu o nome quando Maria estava grávida, e falou que era para pôr o nome de Jesus. Mas ali estava a palavra, que era a glória de Deus, usando Noé para pregar para aqueles homens que morreram naquele dilúvio. Agora, quando a palavra está em nós, nós perseveramos muito, mas quando a palavra não está em nós, nós morremos. Nós não conseguimos perseverar nem um ano, nem 6 meses. Nós pedimos o Senhor e Ele não faz, porque a palavra dele não está em nós. Mas quando a palavra está em nós, nós perseveramos até o final. José do Egito perseverou até 14 anos sofrendo, mas ele perseverou porque a palavra estava nele. Amém? Agora eu pergunto você teria, hoje um homem para durar 100 anos é raridade, às vezes dura até mais, que eu conheço uma senhora que está com 109 anos. Agora, Noé perseverou 100 anos. 100 anos sendo, como é que fala? Quando as pessoas debocham da gente, né? Sendo debochado. Mas ele perseverou, porque a palavra estava já nele. E ele pregava para aquele povo. Ele dizia, vai haver um dilúvio, e eu estou fazendo essa arca, porque Deus mandou fazer essa arca. Você está louco? Assim também sou eu agora nessa geração, muitas vezes, querido, incrédula, que eu vejo tantas coisas erradas, tanta falta de visão espiritual, mornidão, um esfriamento terrível. E isso tem que mudar, querido. Isso tem que mudar. Nós temos que ter essa perseverança que o nosso pai Noé teve lá atrás. Nós somos descendência de Noé. Nós temos que ter essa perseverança. Mas essa palavra tem que estar em nós. Hoje é o seguinte, a palavra de Deus em mim é quem? É o Espírito Santo de Deus em mim. É o Espírito Santo dele em mim. É o próprio Jesus em mim. Porque Jesus, ele jamais se gloriou nessa terra. Ele sempre dizia, as obras que eu faço, não faço eu, mas o Pai que está em mim que opera as obras. Ele diz, de mim mesmo eu não posso fazer nada, mas o Pai que está em mim, esse é que opera as obras. Quantas vezes nós nos gloriamos, achamos que nós estamos fazendo? Você está fazendo o quê, meu irmão? Quem faz é o Senhor. Nós não fazemos nada, somos servos, irresponsáveis até, que não fazemos nem o que Ele manda. E Ele disse, se nós fizermos o que Ele mandar, nós não passamos de um servo inútil. Queridos, a palavra do Senhor tem que estar em nós. E Jesus, e eu conversando com o Espírito Santo, o Pai fez de tudo. Fez de tudo. Quantas alianças o Senhor tentou restaurar? Mas a solução era o Filho dele, é o Verbo, a palavra se materializar. Teve que se materializar, se tornar carne. A palavra. E essa palavra veio trazer aqui na terra o quê? Revelando o quê? O caráter do Criador do universo. Coisa doida. Revelar o caráter do Criador do universo. Ele chega aqui e diz, olha, eu estou aqui a mandado do meu Pai. E a vontade do meu Pai é essa. Que vocês tenham a salvação. Que vocês tenham a vida eterna. Aquilo que foi perdido. O Senhor, eu, sendo a palavra, eu tive que me materializar. E até recebi o nome de Jesus. Para que em cima desse nome, todo joelho se dobrará. Pode dar um glória a Deus bem mais forte. Glória a Deus. Esse nome é poderoso. Agora quero dizer a você, meu amado, se essa palavra estiver em mim, se eu estou em Cristo e essa palavra estiver em mim, pediremos ao Pai o que quiserdes
que vos será feito. E o que eu tenho percebido, que muitas vezes a palavra, nós às vezes, estamos em Cristo, mas as palavras dele às vezes não estão em nós. Há uma diferença. Por que ele diz? Vamos ler lá? Você vê, está lá em João 15, João 14, 8. João 14, 8. Eu perguntei, Senhor, que negócio é esse? Se a gente estiver no Senhor, e se a sua palavra estiver em nós, não quer dizer que a gente pode estar no Senhor e a palavra não está em nós. Quantas pessoas se dizem cristão, que serve ao Senhor, fala que serve, mas é cristão. Vai ter a salvação, mas às vezes a palavra dele não está nessa pessoa. Talvez ele vai ter que passar por um processo de transformação, de muitas lutas, até para que essa palavra seja enxertada nele. Ele diz assim, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e o que nos basta. Disse-lhe Jesus, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Credes-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Querido, é por isso que eu tenho falado para o Senhor, Senhor, eu quero ver cura, eu quero ver salvação, eu quero ver pessoas, querido, para mim o maior milagre é uma vida se entregar ao Senhor Jesus Cristo e viver uma vida diante de Deus. Para mim esse é o maior milagre. Para mim o maior milagre é isso. Nós fica pedindo ao Senhor os dons, mas eu quero te dizer uma coisa, o que é mais interessante, o que é mais importante é uma vida se você pregar para uma alma e essa alma render aos pés do Senhor e ela viver uma vida constante com Deus. Esse é o maior milagre. João Batista, quando veio aqui, João ele não operou nenhum milagre, mas foi os maiores milagres que aconteceu. Foi João Batista batizando aquele povo no Rio Jordão, arrependendo dos pecados. A gente fica falando, mas é uma perna que... Ai, glória! Agora você vai fazer um batismo, até nas igrejas, se uma alma rende aos pés do Senhor, eu falo, gente, nós vamos batizar no Ribeirão Vermelho. Era para a igreja toda dizer, isso é um grande milagre. Vamos comemorar que é um grande milagre. As pessoas não sabem. As pessoas às vezes acham que milagre é quando Deus vai lá, dá a ele um carro novo, ou quando estava doente que foi curado. Não. Jesus não veio aqui para curar ninguém. Jesus veio, ele só curou porque Jesus mesmo disse, se o povo não vê milagre, o povo não converte. Jesus veio aqui e falou, o mandado do meu Pai aqui é vida eterna. Talvez ele não cura o camarada vai morrer de câncer, mas ele vai ter a salvação. Por isso que eu vou nos hospitais e eu oro, Senhor, cura a alma desse homem, Senhor, Jesus, cura a alma dele. Se o Senhor vai curar o corpo, e se a alma estiver curada, ele vai para o inferno. Então cura a alma, porque se ele morrer, ele está salvo. Amém? Então o maior milagre, os maiores milagres que operou foi João, gente. Jesus falou, não há profeta maior do que João Batista. Nascido de mulher não há. Mas qual o milagre? João pregou o arrependimento. João batizou no Rio Jordão aquelas prostitutas, publicanos que iam se convertendo. Então, querido, para mim o maior milagre é quando eu vejo o Edson aqui da capota lá, como é que é? Capoteiro. Eu cheguei lá e comecei a falar do amor de Deus, e eu vi lágrimas nos olhos dele, e ele chegou para mim, pastor, eu quero batizar. Eu falei, esse é um grande milagre. Não há profeta maior, querido. Você que ganha alma e que traz uma pessoa aqui dentro, e essa pessoa se deseja batizar, você pode ter certeza que na sua coroa há pedras.
O seu galardão jamais vai ser esquecido. Então você tem que entender. É por isso que nós, às vezes, por isso que Jesus falou, olha, por isso que Deus falou. Deus teve que o verbo se transformar em matéria. A palavra teve que se transformar. O povo crê. E Jesus chega no meio deles e disse, olha, o reino de Deus está no meio de vós. E ele andando no meio deles. E eles olhando, cadê? Que reino de Deus? Onde está? Vendo ele, mas não acreditava. E tem pessoas que às vezes vendo vários milagres, ainda não converteram ao Senhor. Jesus falou para aquela cidade lá, como é que chama a cidade? Ai de ti, Betsaida. Ai de ti, Corazim e Betsaida. Se em Sidom e que mais? Em Sidom e Tiro tivesse operado os milagres que operaram aqui, já teria se arrependido em panos de saco. Quantos de nós têm visto milagres e ainda não converteram ao Senhor? Estamos dentro da igreja e não estamos convertidos. Queridos, eu quero dizer a você, meu amado, nós temos que converter-se e entregar ao Senhor de verdade, amém? Nós temos que nos entregar ao Senhor de verdade. Os maiores milagres que pode acontecer é isso, é você batizando almas, é o que eu estou pedindo ao Senhor. Eu quero ir para Perdões, mas eu quero ali batizar almas. Ali sim, vai ter hora que vai ter confronto com demônios, que eu vim de lá hoje com a cabeça doendo a testa, os olhos querendo fechar, porque é uma opressão terrível. Mas eu quero dizer a você uma coisa, amado. Eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor, não a minha. Você está aqui para fazer a vontade de Deus e não a tua. Faz a vontade de Deus e assim o Senhor está contigo para sempre. Jesus falou, aquele que a minha palavra estiver nele e ele estiver em mim, eu estarei com ele todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós temos que ter essa certeza que o Senhor está conosco. Amém? O que acontece é que nós, às vezes, nós pegamos a palavra do Senhor e jogamos fora e ficamos com a nossa palavra. Às vezes pegamos a palavra do Senhor e não fazemos aquilo que Ele quer que nós fazemos. Mas nós ficamos com a nossa. Eu acho que tem que ser assim. Não. É do jeito dele, amado. Não é do meu jeito. É do jeito dele. Ah, pastor, mas espera aí. Mas aqui, como é que vai fazer a igreja aqui? O senhor, pastor, aqui, como é que você vai ser pastor? O jeito é dele. É ele que vai dar o jeito. Ele vai levantar pessoas. E se você não quiser, ele traz de fora e põe aqui e levanta outros de outras igrejas para ajudar. Então, meu amado, eu já falei, Senhor, eu vou abrir, o Senhor é a obra do Senhor. Quando eu comecei a abrir essa obra de Lavras, eu falei, é do Senhor, e o Senhor manteve, e tem mantido, e tem recuperado quantas pessoas. Para falar a verdade, aqui tem pouca gente de outras igrejas que vieram. Pessoas que foram transformadas, pessoas que às vezes estavam até desviadas de outras igrejas, mas não que vieram das igrejas. Mas poucas pessoas, porque a nossa intenção, querida, é ganhar os perdidos, amém? A nossa intenção é ganhar os perdidos. Agora, o problema é que às vezes tem perdidos dentro da igreja. O problema é esse. Então você tem que olhar para o irmão que está do seu lado, e você olha o que está acontecendo com ele, o que está acontecendo, aí você fala para ele, irmão, será que você não está meio perdido? Primeiro você observa a sua vida, como é que você está. Aí você olha para ele e fala, irmão, estou achando que você está meio perdido, você precisa se encontrar, porque essa área aqui está errada. Aí você está ajudando seu irmão a se encontrar a Cristo, amém? As palavras dele aí está em você, amém? Vamos terminar um pouco, vamos ler mais um pouquinho, deixa eu ver até onde nós lemos aí. Mateus 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Quando Jesus falou para Deus assim, lá em João 17, ele diz assim, Pai, eu quero que o Senhor, agora chegou a hora, eu quero que o Senhor me glorifique com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Aquilo era a própria palavra de Deus falando com Deus.
A glória que Jesus tinha, que era a palavra de Deus antes de se tornar o verbo se tornar matéria, era uma glória tremenda. Por quê? Porque foi essa glória, essa palavra, que é ele, antes dele vir aqui, se transformar em matéria, que construiu o mundo. Você está entendendo, queridos? Você está entendendo? Essa glória que ele está falando, Pai, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, eu já estava contigo, e quando o Senhor começou a formar, eu estava ali quando o Senhor firmava as nuvens no espaço, eu ali estava. Quando o Senhor formou as fontes de águas, eu ali contigo estava. E o Senhor, e eu me deleitava. Ele é a sabedoria de Deus. Oh, meu querido, eu quero te dizer uma coisa. O homem que tem Jesus Cristo é o homem mais bilionário da face da terra. O povo mais rico da face da terra não é o que tem dinheiro, não é o presidente, não é o juiz, não é o Supremo. O mais rico é aquele que tem Jesus na vida dele, amado. É o que tem Jesus, amado, na vida dele. Esse é o mais rico, porque ele tem a sabedoria de Deus enxertada dentro da memória dele. E às vezes muito se perde, até por essa sabedoria que Deus dá, como Salomão começou a se perder. E o que eu penso? Eu penso o seguinte, que a sabedoria é essa, que quanto mais Deus te dá, mais humilde você tem que ser. Quanto mais Deus te dá sabedoria, mais humilde você tem que ser. Quanto mais sabedoria Ele te dá, você tem que ser mais humilde ainda. Nunca queira se aparecer, mas deixa que Cristo apareça em ti. Amém, amados? O nosso Senhor Jesus Cristo é tremendo. Para nós encerrarmos, abre lá para nós, João capítulo 15, 17. João 15, 17. Glória a Deus. Isto vos mando, que vos amei-vos uns aos outros. É 7 ou 17? Espera aí. João 15, 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras... Olha aqui, vamos ler esse versículo, que o nosso problema é de ler a Bíblia e não parar e refletir, ruminar, pedir Espírito Santo explicação. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Ele diz, se vós estiverdes em mim, e, aí ele tem o e, as minhas palavras estiverem em vós. As palavras dele é tudo aquilo que ele disse, que ele ensinou os discípulos. Ide e deis muitos frutos. Se nós obedecemos a palavra dele, nós vamos dar muitos frutos. É por isso que eu saio doido pregando na praça, igual eu fui lá hoje, os caras estavam lá, e eu lembrando dessa passagem. Por que eu saio pregando desse jeito? Parecendo um doido. Quero nem saber. Ele diz, se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, vocês vão dar muitos frutos. Eu cheguei hoje na praça, tinham 5 homens sentados nos bancos, assim, pertinho do outro, copo de cerveja, fumando lá um charuto, o outro já meio grog. Falei, eu posso sentar com vocês aqui? Pode. Parei o carro, sentei. Comecei a falar do amor de Deus. No início vocês ficam meio assim, sabe? Daí a pouco eu começo a dar meu testemunho, eles começam a prestar atenção. Por isso que eu falo com você, talvez o que você está passando hoje é para você dar testemunho amanhã. Amém? É para amanhã você dar testemunho. Talvez hoje a tua vida está lá embaixo, está arrebentada.
Mas lá na frente isso aqui vai servir de bagagem para você lá na frente. Ajudar alguém que está passando pelo mesmo processo que você está passando. Então hoje, quando eu comecei a falar, eles começaram a olhar para mim. É verdade, rapaz? Eu falei, é. E ali eu comecei a evangelizar aqueles homens. Não critiquei eles, falei, pode beber a cerveja de vocês. Pode tomar sua cerveja, você que está fumando, pode continuar fumando. Eu quero falar do amor do meu Deus. Aí eu fiquei olhando quando Jesus fala isso. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes, vos será feito. E por que nós pedimos o Senhor e o Senhor não faz? E por que você pede e muitas vezes o Senhor não faz? Porque a palavra dele ainda não foi enxertada. Às vezes você está em Cristo, mas as palavras dele não estão em você. É porque nós não estamos crendo. Nós estamos buscando o Cristo onde? Eu olho para o Marcelo e eu vejo Cristo revelado nele. Eu olho para o rosto do meu irmão, que carrega o caráter, que dá um bom testemunho, e eu vejo Cristo, ele espelha Cristo. Então o que nós temos que fazer é carregar esse caráter dele, para que alguém olhe em mim, olhe em você e vê Cristo desenhado em você. Amém? Nós temos que ser isso, meu amado. Não é só pregar. Tem pessoas que pregam e não vivem. Eu tenho que pregar e viver aquilo que eu prego. Amém? Amém. Esse negócio de pregar, meu amado, todo mundo prega. E graças a Deus, muitas pessoas é salvo. Mas o infeliz que está pregando e não vive, ele vai para o inferno. Se ele não mudar. Se ele não se converter de verdade, ele vai para o inferno. Porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Pois o próprio Jesus disse, por que me chama Senhor, Senhor e não faz o que eu mando? Então nós temos que fazer o que ele manda. Amém, meus queridos? Amém. Glória a Deus. Às vezes nós estamos aqui agora. Nós estamos orando para que Deus tenha misericórdia de nós, né? Nesse ano de política aí, não é isso? Estamos orando. Não sou muito de falar em política, mas eu tenho que alertar a igreja. Você tem que saber em quem você vota, porque senão você vai ter Satanás reinando sobre a tua vida. Como Satanás reinou sobre o rei de Tiro. Que era o próprio Lúcifer, no homem, reinando sobre o povo. Então você tem que saber em quem você vota. Agora quero dizer a você uma coisa. Não mexa com, não fala aqui, não traz político aqui, você sabe disso. Quando eles querem vir e falam assim, pastor, nós pode ir lá para você orar por nós. Gente, eu não posso ser mal educado, né? Não, pode ir lá, eu vou orar por vocês. Só que lá dentro vocês não vão fazer política. Traz aqui na frente e fala, Senhor, faça a tua vontade. Até na oração você tem que ser sábio, gente. Faça a tua vontade, Senhor. Não, Senhor, pega esse homem, coloca lá, rapaz. Deus fala, você pediu para pôr, olha o que você está recebendo. Senhor, faça a tua vontade. Amém? Então até nisso você tem que ter sabedoria. Então, amado, eu quero dizer a você, que Cristo tem que estar na nossa vida. Nós temos que viver. Igual hoje eu estava falando. Nós sabemos que nós estamos num tempo aí de decisão. Agora, eles falam que nós somos metade já de convertidos, de evangelho. Eu vi uns falando aí. Agora eu pergunto a você, será que tem isso mesmo? Hã? Fala que é. Hã? Fala que é evangelho. Fala que é. Agora eu pergunto a você, e se Deus quiser dar uma chacoalhada no povo que se diz evangélico, e no final até os que é evangélico vai sofrer junto? Hã? Sobra o quê? 5%. E se Deus der uma chacoalhada, inverter o negócio? Por isso eu quero dizer, querido, não ponha a tua confiança em homem. Não ponha a tua confiança em Lula. Não ponha a tua confiança em Bolsonaro. Põe a tua confiança em Deus. Homem não muda nada, querido. Quem muda é o Senhor. Toda honra, toda glória se dá a Deus.
O próprio Jesus disse: eu não busco honra de homens, mas eu busco honra que só vem do Pai. E ele disse: se vocês é meus discípulos nessa terra, não fica buscando honra de homem, que vocês vão quebrar a cara. O Pai não quer honrar vocês aqui na terra. O que vocês recebem aqui não é honra, vocês recebem, é pela graça dele que você está recebendo isso. Mas não conta isso como honra não, que isso não é honra. Honra é estar lá com ele. Jesus falou: ó Pai, eu quero a glória que eu tinha com o Senhor, eu quero que o Senhor me dê ela duplicada. Não, ele não pediu duplicada, é Deus que deu duplicada. Nunca pensa, querido, que você vai ter que ser honrado. Aí tem uns que falam assim: o pastor fez tanta coisa, o pastor não me honrou. Para com isso. Fica esperando honra de pastor não, irmão. Não fica eu esperando honra de você não, ué. Não, eu tenho que te tratar bem e eu tenho que procurar te tratar o melhor possível. O melhor possível, como você também tem que me tratar, mas não ficar esperando honra de homens. Amém? Amém. Temos que esperar a honra somente do Senhor. Amém, queridos? Então quero dizer a vocês, sabemos que temos que fazer a coisa certa, mas sua confiança tem que estar em Deus. É a mesma coisa, sabemos que você tem que ir no médico, mas não põe sua confiança em médico não, porque médico vai te trazer problema muitas vezes. A senhora de Ingaí, olha o que o médico falou para ela, a irmã Efigênia, uma mulher que foi curada de câncer no seio, o seio dela, não tem problema não, tá tranquilo. O seio dela tinha um caroço grande. E ela chegou e falou: ô pastor, eu creio, a fé era dela, eu creio que se o senhor orar, esse caroço vai embora. Eu falei: irmã, me dá sua mão. Eu pus a mão dela em cima do peito dela, orei e repreendi. Ela foi embora para casa, teve um sonho que chegou 2 homens, passou ela numa máquina, num trem de moer, tipo moer cana, e ela passou espremida e saiu do outro lado. Quando ela saiu do outro lado, ela falou: vixe, não sei nem como é que eu passei, pastor, mas doeu demais. Mas eu passei dentro daquele negócio. Quando eu levantei de manhã, cadê o caroço? O caroço tinha sumido. Então eu quero dizer a você, querido, que Deus, Ele faz maravilha. Como tem o médico, é a mesma coisa que estou falando aqui, é a mesma coisa do médico. O médico faz, mas não põe sua confiança no médico. E essa mesma senhora me ligou hoje, falando para mim: ô pastor Dinaldo, ora por mim. Eu vou até lá orar por ela, porque é a fé dela. Vou sair daqui e vou lá orar por ela. Ela falou: pastor Dinaldo, ora por mim, que eu fui no médico aqui. Ele falou que os meus ossos, eu não posso nem ficar em pé, que está quebrando. Eu falei: irmã, mas só está caminhando na casa? Eu estou caminhando, estou fazendo comida e dizendo que eu não posso fazer isso não, porque meus ossos estão tão podres que vai quebrar, e eu andando de pé, eu tenho que ficar só mais deitada. E eu não estou aguentando ficar deitada. Eu falei: irmã, essa palavra veio do inferno. A senhora tem Jesus Cristo de Nazaré na tua vida, mulher. A mulher se leva na hora, a mulher se animou. Uma palavra de ânimo, querido. Agora, muitos médicos têm matado pessoas. O nosso irmão Zé Maria, por exemplo, ia operar o homem sem necessidade. E se houver necessidade, mas não pode falar daquele jeito, igual uma palavra que deu para a senhora. Nós não podemos pegar essas palavras negativas e guardar, porque nós temos um rei, nós temos uma palavra que ela está segura, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém, gente? Glória a Deus. Confia nele e o mais ele fará, querido. Amém? Confia no Senhor e o mais ele fará. Mas quero te dizer, põe a sua confiança no Senhor. Sabe que o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Ele subiu, mas a mesma palavra está em mim, está em você, que é o Espírito Santo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Ou melhor, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, que tem um testemunho de Vanessa. Amém? Glória a Deus.